Flamengo ganha concorrência por lateral Danilo. Conselheiros escrevem carta e detonam atitude de Rodolfo Landim. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de quinta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscrevam. Não nos seguem? Passe a nos seguir e acione o sininho das notificações para receber todos os nossos novos vídeos em primeira mão. Tudo isso para vocês é de graça, ajuda no nosso crescimento e vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal paraquedista rubro-negro. Então vamos direto e reto para as notícias. É isso aí. O elenco do Flamengo teve o seu último dia de folga ontem. Se reapresentam hoje às 15 horas no CT Ninho do Urubu para iniciar os treinamentos. O Flamengo não vai poder contar aí com os uruguaios e nem com o chileno Eric Pulgar. E também o Gabigol, que se encontra na Suíça. Amanhã será o julgamento dele no CAS para decidir se ele será inocentado ou se vai aí permanecer punido até 2025. Lembrando que ele está jogando através do efeito suspensivo. O Léo Dias publicou uma matéria aí que Gabigol participou de uma festa de 2 dias aí com 80 mulheres, mas alguns outros grupos de jogadores conhecidos dele aí. Rapaz, me perdoe, eu não vejo nada demais não. A única coisa que eu fiquei chateado é que Gabigol não me convidou, né, cara? Pô, Gabigol, tô solteiro, Gabigol, moro sozinho, convida aí pra essas paradinhas aí, que é muito legal. O Gabigol também publicou um vídeo aí nas suas redes sociais, no X, né? Antigo TT, né? Ele numa pedra assim, não parecia que tava no mar, aí ele joga umas sementes, aí cresce uma árvore, né? E essa árvore sim faz aquele símbolo quando ele comemora o gol, né? Achei muito maneira essa arte aí, feita por Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? Estamos aqui para outras notícias. Danilo, Flamengo ganha concorrência pelo lateral direito Danilo. De acordo aí com o jornal italiano República, a Napoli está interessada em Danilo após pedido do técnico Antônio Conte, novo treinador da equipe. O clube italiano está aí ciente da situação do defensor brasileiro na Juventus e busca fechar negócio. Assim sendo, o Flamengo ganha concorrência pelo lateral experiente. A situação de Danilo é a seguinte, ó. Danilo tem contrato com a Juventus até junho de 2025. Contudo, o lateral ainda não foi procurado para renovar o vínculo com a equipe de Turim. Sendo assim, o Flamengo e Napoli tentam a contratação do atleta, que poderá sair da Itália sem custo no meio do ano, né? Aqui, ó. Enquanto o Flamengo está de olho em Danilo para a sequência da temporada, o Wesley é alvo do Famalicão de Portugal. O jovem lateral é alvo da equipe portuguesa que deseja a contratação por empréstimo de uma temporada. Contudo, o Flamengo aí está dificultando a saída, como eu trouxe no vídeo de ontem, né, galera? Rapaz, tá tendo problema aí com Rodolfo Landim, assunto de SAF, isso aí vai dar pano para manga, como eu costumo falar. Time inglês define preço para vender João Gomes e o Flamengo pode ganhar uma boa grana com essa transação. De acordo aí com James Rhodes, especialista em transferência, o Manchester United da Inglaterra tem João Gomes aí na lista para reforçar o elenco. E além disso, o Wolverhampton definiu o valor do jogador em 50 milhões de libras, cerca de 339 milhões de reais na cotação atual. Sendo assim, o Flamengo tem direito a 10% em uma venda futura e 4% do mecanismo de solidariedade da FIFA. Portanto, caso o Wolverhampton venda João Gomes por 50 milhões de libras, o Flamengo terá direito a uma quantia de 5 milhões de libras, 34 milhões de reais, né, pelos direitos econômicos que o Flamengo ainda detém do jogador, e mais 2 milhões de euros, cerca de 13 milhões e meio de reais pelo mecanismo de solidariedade. Ou seja, o Flamengo receberia aí cerca de 47 milhões de reais. Gente,
É muita grana, né? Muita grana. Agora trazer dois assuntos aqui que eu não coloquei nem na pauta, mas eu postei na minha página Mauri de Paula Santa, a Zuzinha, que substituiu o Orkut, né? Teve um torcedor vascaíno aí, influencer, né? Tal de Zé Colmeia, que falou algumas coisas ontem, após a derrota do Vasco para o Flamengo, e ele vai ser processado aí pelo Flamengo. O Flamengo já tem todos os dados desse cidadão. Esse cidadão é aquele mesmo que é amigo do Romário, que quando o Romário estava jogando lá no Fluminense, que teve episódio do torcedor tricolor que jogou as galinhas no treino lá nas Laranjeiras, ajudou o Romário a agredir o torcedor tricolor. Não sei se vocês se lembram disso, né? É esse mesmo cidadão aí que xingou o Gerson, citou os garotos do Ninho daquele acidente lá, do incêndio, algo assim ridículo. E os dois torcedores na zona sul do Rio de Janeiro depredaram o carro de um torcedor do Flamengo que estava lá assistindo o show do Djavan na praia. O cara estacionou seu carro e no carro dele tem um símbolo do Flamengo. Os caras foram lá, riscaram, chutaram o para-choque, algo ridículo que não dá para entender. Não dá para entender. Futebol é entretenimento e as pessoas levam para um outro lado, agridem uns aos outros, que para mim não são torcedores, são marginais, travestidos com a camisa de um clube. Eu não estou falando da instituição Vasco da Gama, estou falando de seres humanos, que não parece nem que são seres humanos, né? Você agrediu um outro torcedor porque ele é apaixonado por outro clube, sabe? Eu vejo pessoas deixando de falar uma com as outras por causa de política. Ridículo isso, cara, ridículo, né? Então vamos aqui falando sobre Vasco da Gama, né? Vasco é o clube que mais sofreu goleadas na era dos pontos corridos do Brasileirão. E o Flamengo é responsável por 3 das 38 goleadas sofridas por eles. Vasco 1, Flamengo 4 em 2019. Vasco 1, Flamengo 4 em 2023. Vasco 1, Flamengo 6 em 2024. Ou seja, na maioria dos jogos que o Vasco é mandante, o Flamengo dá chinelada neles, né? Agora vamos entrar aqui em outro assunto. SAF no Flamengo. Conselheiros escrevem carta e detonam atitude de Rodolfo Landim. Um grupo de conselheiros do Flamengo escreveu carta com uma série de argumentos contra a implantação da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, no clube do Flamengo. Os envolvidos detonaram a atitude do presidente Rodolfo Landim em insistir com o tema nos bastidores da Gávea. Eu coloquei a matéria completa na minha página Mauri de Paula Santos, substituta do Orkut, lá, azulzinha, vocês procurem lá, tá a matéria completa. Olha só, Walter Monteiro, Carlos de Oliveira Ferrão e Gilberto de Oliveira Barros são os escritores da carta. Sendo assim, o trio chama de falácia o argumento de Landim, que projeta aí o clube com o mesmo poder de direção após a venda de futuras ações. Além disso, os conselheiros também comparam a estrutura administrativas, isso porque a carta cita exemplos de governança atual com uma possível SAF. Dessa forma, o trio ainda reitera que o rubro-negro jamais terá dono. Abre aspas. O Flamengo não é do Leblon, o Flamengo é do Brasil, o Flamengo não é de poucos, o Flamengo é de milhões. Fecha aspas, diz um trecho da matéria. Como eu falei, matéria completa está lá na minha página Mauri de Paula Santos. Procurem lá. Vou trazer só uma outra parte aqui, ó. Valendo-se de um argumento falacioso, qual seja que nessa futura SAF, o clube de regata do Flamengo seria o seu acionista controlador. E com isso, nada mudaria. Ao mesmo tempo, acenando com supostas vantagens ligadas à construção de um estádio próprio. Landim retoma o assunto na esperança de derrubar quem ainda se opõe à transferência dos seus sonhos. Ou seja, sonho do Rodolfo Landim é ser conhecido eternamente como o presidente que construiu o estádio do Flamengo, entrar para os anais da história rubro-negra como o presidente
que revolucionou, conseguiu realizar o sonho dos torcedores rubro-negros. E para realizar esse sonho, ele é capaz de passar por cima de qualquer um. Não sou eu que estou falando, não sou eu, a Maurício de Paula Santos, que estou falando. São os conselheiros, que eu acabei de citar os nomes aqui, que fizeram essa carta, que estão trazendo ao conhecimento de todos, porque essa carta foi publicada nas redes sociais do Flamengo, né? Seguindo ainda aqui falando sobre Rodolfo Landim, segundo o cronista Esporte, né, Landim quer transformar o Flamengo em SAF. Tenta brecha para a terceira eleição e pede garantias para apoiar outro candidato. Ou seja, ele quer benefícios, um tipo de benefício para poder apoiar um outro candidato a presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Ou seja, Rodolfo Landim está com ideias de ditador. Ele quer se perpetuar no poder do Flamengo. Como eu falei, não sou eu que estou falando. Isso são notícias lá de dentro, é notícia, tá? Olha só, ele quer manter e ampliar o comando de Marcos Braz no futebol do Flamengo, né? Isso é a exigência dele para apoiar outro candidato. Delegar à ex-presidente Patrícia Amorim os esportes olímpicos, contratando seus apoiadores como funcionários. Terceirizar e privatizar a gestão do Maracanã em um modelo de SAF que torna possível que Landim mantenha poder sobre o clube por tempo indefinido. Outro tópico, endurecimento com membros da oposição, inclusive com quem quer mudar de lado. É isso aí. Isso aí são imposições dele para poder apoiar um candidato à presidência do Clube de Regata do Flamengo. A intenção dele é essa, perpetuar-se no poder, né? Para fechar aqui, como eu falei de Gabigol no início, eu torço para que tudo corra bem com ele no julgamento amanhã, que ele seja absolvido, que Gabigol dê a volta por cima e seja aquele Gabigol que os torcedores aprenderam a amar, né? Então, meus queridos e minhas queridas, sendo assim, eu fico por aqui e volto a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações, tá querendo ir pra rua, tá na hora, né? Então vamos? Meu amor.